Na Suprema Corte Brasileira, ninguém lutou mais para ser ministro que Luiz Fux. Em 2004, ele ainda estava no Superior Tribunal de Justiça. O próximo e último passo da carreira seria o STF. Então ele começou a se mexer. Em Brasília, Fux olhou ao redor, sentiu o clima político e logo encontrou alguém que achou que poderia ajudá-lo: José Dirceu. Um homem que, por um lado, tinha a influência necessária para convencer o presidente da República a indicar esse ou aquele nome para o STF, e que, por outro lado, andava mesmo precisando de amigos bem posicionados, especialmente no judiciário. Dirceu, àquelas alturas, tinha sido encurralado pelo seu arquirrival Roberto Jefferson, que o colocou no centro da CPI dos Correios e, mais tarde, no julgamento do Mensalão. Tenho medo de Vossa Excelência. Confesso aqui de público. Tenho medo de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Fux foi até Dirceu, levou um currículo debaixo do braço e pediu que Dirceu repassasse o currículo ao presidente Lula. Mas e o julgamento do Mensalão, hein? Eu mato no peito, teria dito Fux. A frase foi interpretada como uma promessa de absolvição, mas não funcionou. Não num primeiro momento. Fux não ficou com aquela vaga, nem com a próxima, nem com a terceira que veio depois. Ele começou então a fazer uma articulação muito eclética para ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. Bateu na porta da Federação das Indústrias de São Paulo e também do MST. Diante de todos, teria dito a mesma coisa: eu mato no peito. Mas o que aquilo significava? Em 2011, ele finalmente conseguiu a vaga no STF com uma indicação de Dilma Rousseff. Já foi lida no plenário do Senado a indicação da presidente Dilma Rousseff para que o ministro Luiz Fux ocupe uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Fux é ministro do Superior Tribunal de Justiça e presidiu a Comissão de Reforma do Código de Processo Civil, já aprovada pelo Senado. Ele será sabatinado pelos senadores antes de ocupar a vaga deixada por Eros Grau, que se aposentou em agosto do ano passado. Tinha chegado a hora de revelar o que significava aquela coisa de eu mato no peito. Dirceu foi o primeiro a descobrir. Veio o julgamento do Mensalão e Fux deu votos severos contra todos os acusados. Durante muito tempo, mato no peito foi o lema maior associado a Luiz Fux. Quem cobre a magistratura brasileira sempre lembra dessa frase quando Fux vira manchete. Foi o que fez o Jus Brasil, ao noticiar que Fux mexia os pauzinhos para ajudar a carreira da filha dele, que também é juíza. Mas na Lava Jato, Fux ganhou um outro bordão. Num dos diálogos mais famosos da operação, Moro diz a Dallagnol que "In Fux we trust". A conversa também mencionava um outro ministro, Teori Zavascki, que, segundo Dallagnol, fez queda de braço com Moro e se queimou. Teori aparecia ali como um Fux invertido, não só pela relação que ele tinha com as estrelas da Lava Jato, mas também pelo comportamento dele. Enquanto Fux circulava, conversava, articulava com todo mundo, da Fiesp ao MST, o Teori ficava na dele, não recebia ninguém. Essa reclamação contra o Teori veio de um outro vazamento, de Romero Jucá. Jucá disse que havia mantido conversas com ministros do Supremo, mas não citou os nomes. Jucá afirmou que poucos no STF aos quais não tem acesso, e um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. Romero Jucá, você lembra, é aquele que disse, com razão, que a condição para parar a sangria da Lava Jato era o impeachment de Dilma, num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Na gravação, ainda de acordo com o jornal, Jucá acrescentou que um eventual governo Michel Temer deveria construir um pacto nacional com o Supremo, com tudo. E Machado disse que aí parava tudo. Teori, o cara fechado, não estava ajudando no acordo. E isso era um problema, porque ele estava com a relatoria da Lava Jato. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morreu nesta quinta-feira aos 68 anos na queda de um avião de pequeno porte em Paraty, no Rio de Janeiro.
A informação foi confirmada por seu filho Francisco Zavascki em sua página no Facebook. A morte de Teori foi um acidente, mas foi um acidente que contemplou interesses muito obscuros. Mesmo os brasileiros mais céticos e mais racionais, aqueles que conseguiram se manter livre de paixões políticas, mesmo esses consideravam difícil manter uma distância da teoria conspiratória. Uma vez eu perguntei para o Pirula se em algum momento alguma teoria conspiratória tinha deixado ele na dúvida. E não deu outra. Para desespero do Lito, né, do Aviões e Músicas, que é um cara que é um canal que eu gosto muito. Um abraço pro Lito, mas que eu não consigo engolir que a morte do Teori Zavascki foi um acidente. Mas porque é muita coincidência junta, né? Mas eu acredito e defendo as ideias dos especialistas que fizeram as avaliações e descobriram que não foi proposital, que foi um acidente, foi uma coincidência bastante infeliz. Então, eu me resigno. Mas é aquela teoriazinha da conspiração que tipo, mas é muita coincidência, sabe? Se a gente for conspirar sobre isso, eu lembraria o áudio do Jucana, não lembro, que ele fala assim, pô, esse teoria aí não recebe ninguém, rapaz, não conversa com a gente, não faz reunião, tinha isso aí um pouco antes. Mas eu também desisti de acreditar nisso, Pirula, eu quase entrei nessa também. As investigações a respeito da morte de Teori concluíram que aquilo foi mesmo um acidente. Os argumentos a favor desse entendimento são vastos e são técnicos demais para que qualquer leigo em aviação possa contestá-los. Mas é um fato. A morte de Teori abriu caminho para o grande acordo nacional com o Supremo com tudo. E tudo mesmo, incluindo interesses internacionais que foram denunciados por jornais do mundo inteiro, mas que ganharam pouquíssimo espaço na nossa imprensa. Em 2025, diante do julgamento de Jair Bolsonaro, esses interesses internacionais já estão muito mais transparentes. Questionada sobre o julgamento de Jair, a porta-voz da Casa Branca avisou que os Estados Unidos não hesitam em usar sanções comerciais ou até mesmo seu poder militar contra o nosso Brasil. With regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. O julgamento de Jair Bolsonaro, que acontece no Supremo Tribunal Federal no ano de 2025, não existe num vácuo histórico. Ele dá continuidade à controversa história desse tribunal. Então, faz sentido lembrar de tudo isso no momento em que a gente se pergunta: como vota o ministro Luiz Fux? O ministro Luiz Fux. Fuck you! Luiz, foda-se! Luiz, foda-se! Quando Flávio Dino teve sua vez de votar no julgamento de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus, ele recorreu ao que Luiz Fux já escreveu a respeito da possibilidade de uma anistia para os crimes que estão tipificados ali. Ministro Luiz Fux, eminente colega de bancada. Abro aspas. Crime contra o Estado democrático de direito é um crime político e impassível de anistia. Quando chegou a vez de Fux votar, ele devia estar lembrando dessa e de outras ocasiões. Como Vossa Excelência pode verificar, eu estou evitando citar nomes dos colegas. Acho desconfortável e deselegante. E além de não querer ser citado, ele também já tinha dito que não queria ser interrompido. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux. Os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Ministro Fux, discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. E nisso, Fux foi atendido. Proferiu seu longo voto sem problemas. Os colegas colocaram os microfones de lado
E se mantiveram mais atentos mesmo é aos telefones. Fux, assim, ficou com o caminho livre para dar seu voto. Um voto vencido, que já começa contestando a competência da primeira turma para encaminhar o julgamento. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. E segundo ele, mesmo que o julgamento pudesse acontecer na primeira turma, ainda assim haveria um outro problema: provas de mais e tempo de menos para que elas fossem analisadas. Uma reclamação dos advogados dos réus, a qual ele deu razão. Data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo. Esse entendimento se alinha muito mais à defesa dos réus que aos outros juízes. E isso se repetiu em quase todas as questões que Fux abordou. O relator, Alexandre de Moraes, já tinha definido Jair Bolsonaro como o líder de uma organização criminosa. Fux discordou disso. Bolsonaro não pode ser o líder de organização nenhuma, porque não havia organização. Segundo Luiz Fux, pelo amor de Deus. A pluralidade de crimes e de pessoas, ou a existência de um plano delitivo, não tipificam por si sós o crime de organização ou de associação criminosa, pois estes elementos são elementos intrínsecos a outra figura denominada concurso de pessoas, na modalidade de coautoria ou participação. E aí, depois disso, ele foi até mais enfático. Disse que são os colegas dele que estão errando ao banalizar o entendimento daquilo que é uma organização criminosa. Não se pode banalizar o conceito de crime organizado, que com frequência conta com planejamento empresarial, embora isso não seja rigorosamente necessário. Não há como confundir esse planejamento com um mero programa delinquencial que está presente em praticamente os crimes dolosos. A divergência sobre o conceito legal de organização criminosa é central para dar um verniz de coerência aos votos de Fux. É que com os réus menores envolvidos no 8 de janeiro, ele foi muito mais severo. Então, para justificar isso que parece ser um punitivismo seletivo, ele precisa negar que os réus poderosos que estão indo a julgamento agora formassem a tal organização criminosa. Aí, dessa forma, no voto dele, o 8 de janeiro vira mesmo uma manifestação espontânea que do nada degringolou para o vandalismo, pela mera vontade de quem estava lá, sem que ninguém, em gabinete nenhum, tivesse que planejar nada, montar grupo no Zap, andar por aí com caixa cheia de dinheiro, nada disso. Jair e os outros réus graúdos não cometeram nem planejaram os crimes cometidos ali. Eles só cogitaram, segundo o Fux, hein? Por favor. É o que se colhe do velho adágio romano. Cogitationes poenam nemo patitur. Ou seja, ninguém pode ser punido pela cogitação. Há ainda outra conduta e outras condutas praticadas na denominada fase externa do intercrimes, que não atraem qualquer resposta penal, salvo quando existente tipo legal específico nesse sentido. São aqueles comportamentos que caracterizam meros atos preparatórios. Meros atos preparatórios. O que dizer, então, do general que preparou a morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes dentro do Palácio do Planalto? Isso está documentado, está provado. Esse general escreveu um plano, agora famoso, chamado de Punhal Verde e Amarelo. Esse plano o senhor chegou a imprimir? Cheguei a imprimir. Imprimi por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela.
certo? Mas imprimi para mim e logo depois rasguei. Ele diz que imprimiu só para ler e daí rasgou, mas o fato é que ele imprimiu 3 cópias, isso ficou nos registros. E depois ele foi para uma reunião em que estariam 3 pessoas, ele, Jair Bolsonaro e Mauro Cid. O Fux não pode dizer que o plano Punhal Verde e Amarelo não existiu, porque há provas disso. Então o que resta para o Fux é dizer que também não há provas de que o general esteja mentindo, quando diz que rasgou ao invés de levar o plano para o Bolsonaro. Dessa forma, o Bolsonaro poderia muito bem nunca ter tido contato com o plano Punhal Verde e Amarelo. Segundo o Fux, está ficando cansativo dizer isso. Concluo não haver prova nos autos que denota a autoria e a materialidade do crime imputável a Jair Bolsonaro como decorrência desses fatos. Mas aí vem um outro problema, porque depois da reunião, o plano foi colocado em prática e os militares passaram a monitorar Alexandre de Moraes. Isso também está provado. Como é que o Fux lida com isso? Ele sustenta que esses militares estavam tentando matar o ministro, seguindo exatamente o que constava naquele plano, sem nunca ter tido contato, nem com o plano e nem com o general que o concebeu. Então, não há provas de que Bolsonaro e o general que redigiu o plano mandaram executar o Punhal Verde e Amarelo. Entende isso? Os militares começaram a executar um plano igualzinho ao que o general escreveu e jogou fora, por pura coincidência. Ou então eles absorveram essas ideias aí por telepatia, sei lá. Segundo, já sabe. Contudo, não há prova de que os envolvidos no grupo Copa 2022 estivessem de qualquer forma articulados com Mário Fernandes, nem de que tenham recebido em algum momento as instruções do Punhal Verde e Amarelo. E assim, Fux livrou Bolsonaro do vínculo com a parte mais sangrenta e sombria do golpe. E essa pode ter sido a parte mais escandalosa, mais maluca da argumentação do ministro, que inocentou Bolsonaro de todas as acusações. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para a sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. O voto de Fux foi visto como incoerente por juristas do Brasil inteiro, principalmente porque contraria entendimentos anteriores do próprio Fux. Mas o bolsonarismo comemorou. E os antigos amigos da Lava Jato também celebraram. In Fux we trust. Seja como for, o voto de Fux é um voto vencido. Ponto final em mais um textão e dessa vez, nas considerações finais, eu sou obrigado a fazer aqui uma correção. Você sabe que a gente está fazendo um vídeo para cada voto desse julgamento, tem um vídeo para defesa, outro para acusação e assim por diante. E no voto do Flávio Dino, ao mencionar ali eventos de um passado remoto do Jair Bolsonaro, eu mencionei que ele era capitão do Exército quando tentou explodir uma adutora no Rio de Janeiro. Tá errado, tá? Ele era segundo tenente. Foi virar capitão depois, foi promovido ao sair, numa dessas traduções esquisitas das nossas Forças Armadas. Feita a correção, abro espaço aqui para os membros desse canal. Eles se reúnem num grupo lá no Telegram, aí eles me mandam áudios. E esses áudios, eles viram, através da edição que eu faço, o chamado PS, também conhecido como o finalzinho do vídeo. O que a gente ganha com isso, né? Mais vozes, mais opiniões, diversidade, pluralidade. E aí eu aproveito para te fazer o convite, né? Você também pode ser uma dessas vozes que aparecem aqui no nosso finalzinho.
E o caminho para isso começa com o comentário que está fixado no topo dessa caixa aí, no qual eu tenho certeza está todo mundo se comportando muito bem, de maneira civilizada, exemplar. Vocês têm sido assim. Excelentes. Obrigado mesmo. Não, sério, cabe o agradecimento sim, porque eu me sinto responsável, né, pelo que acontece nessas caixas de comentários aqui. E eu fico bem satisfeito de perceber que vocês não estão se matando, basicamente. É isso. Bora pro PS. Gente, eu tô passada, assim. Vergonhoso. É o único adjetivo que eu consigo falar sobre esse voto. O clima, me relatou um experiente ministro da Corte, é de espanto. Conforme já esperado, o voto do Fux foi pró-golpe na democracia do Brasil. Ele votou pela anulação do processo contra Bolsonaro. E no mundo completamente fora da realidade que foi criado para abrigar os bolsonaristas, o Fux obviamente foi considerado um herói. Ele deu munição, muita munição, para que os golpistas se mexam, remexam e façam todo tipo de vídeo para colocar nas redes sociais e alimentar a situação em torno das eleições de 2026, que no final das contas é só sobre isso que a gente está falando. Conversei com diversos bolsonaristas sobre o voto até aqui do ministro Luiz Fux e eles estão comemorando o voto do ministro até aqui porque ele já vem elementos suficientes para poder compilar e questionar o julgamento no futuro. Sinto porque todas suas alegações abrem um precedente perigoso no nosso país. Um cara que condenou 400 e tantas pessoas e aí agora quer livrar a elite golpista. O ministro Luiz Fux condenou mais de 400 pessoas no Supremo Tribunal Federal pelos crimes do 8 de janeiro, que agora ele reconhece ou ele diz, no caso de Bolsonaro, não deveriam ser tratados no Supremo. É um passapanismo que, no fim das contas, vai acabar fortalecendo a condenação inevitável, porque a gente está numa democracia. É bom você ter os pontos de divergência, o contraditório, né? Então, no fim das contas, acaba que um voto desse pode fortalecer os outros. Não sei, né? Talvez eu esteja sendo otimista. Então, como a Vaza Jato já tinha revelado, o Fux encarna essa parcela da população, não coincidentemente correspondente à elite, que tem esse viés liberal de visão da vida e da organização social. É do ministro Fux, por exemplo, lá na época da reforma trabalhista, a tese de licitude, de validade da terceirização da atividade fim, que acabou depois desaguando no tema que hoje envolve a pejotização e o não vínculo dos trabalhadores autônomos. Eu acho que cada vez mais na política a gente lida com aquela frase do Shakespeare: o que não me mata me fortalece. E o Fux não deixou o golpismo morrer. Então, gente, ouvindo o voto do ministro Fux, eu percebi que os meus divertidamente aqui na minha cabeça tocavam incessantemente o momento final de uma música muito conhecida há uns bons 18 anos atrás, gravada pela Furacão 2000, que é esse momento aqui. Bolsonaro enjaulado em breve. Luiz, foda-se! E, para os ouvidos mais sensíveis, senhor presidente, a expressão está no dicionário. Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho, aquele derradeiro momento em que eu posso fazer o que eu quiser. Talvez até lembrar de uma piada aí que eu li ao longo do dia no Twitter, era da Jairme. Ela escreveu que é supernatural que um homem de peruca tenha divergências muito intensas com um outro que aceita a sua calva completa.
Eu, como um ser humano desprovido de cabelos, só posso perceber que existe uma verdade inequívoca nisso que ela disse, né? Mas aí tem um problema, será que o Fux usa uma peruca mesmo? Vejam vocês, se eu for usar aqui a doutrina jurídica do nosso ministro Fux, eu vou concluir que é apenas razoável levantar essa dúvida. Tá aí, eu disse. Se você riu, ótimo. Se não gostou muito, eu espero contar pelo menos com a sua tolerância. Ah, é, né? Se puder se inscrever nesse canal, tô precisando dessa sua força, viu? Valeu!